Quando você pensa em artes marciais, provavelmente já pensa em alguma luta ou forma de combate. Porém, as artes marciais vão muito além disso, tendo toda uma filosofia por trás. Cada arte tem sua própria filosofia e maneira de pensar. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Dan, o código marcial do Kung Fu. Ficou curioso? Então vem comigo para entender tudo sobre o Dan e a filosofia do Kung Fu. Se você é praticante de Kung Fu há algum tempo, com certeza já deve ter aprendido ou pelo menos escutado falar sobre o Dan. O termo Dan significa virtude marcial e é um código moral composto por algumas moralidades que todo praticante de Kung Fu deve aprender. Basicamente, o Dan é dividido em dois tipos de moralidades: as moralidades de ação e as moralidades da mente. As moralidades de ação são humildade, lealdade, respeito, justiça, confiança e honestidade. Por serem moralidades de ação, todas elas estão relacionadas com agir de determinada forma, como agir com humildade, agir com respeito e etc. As moralidades da mente são coragem, perseverança, paciência, determinação, força de vontade e disciplina. Essas moralidades são mais complicadas de se entender por serem mais internas e não ter necessariamente nenhuma ação ligada a elas. Agora eu vou falar sobre cada uma das moralidades, mas antes não esquece de deixar sua curtida no vídeo. E se ainda não está inscrito, clica no botãozinho e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Vamos começar pelas moralidades de ação. A primeira delas é a humildade. A humildade está diretamente ligada com a nossa capacidade de reconhecer os nossos pontos fracos para que possamos melhorar. Uma pessoa sem essa virtude pode acabar se achando muito boa naquilo que está fazendo, seja em um salto ou em algum golpe, mas na verdade ela não está. Isso faz com que ela nunca evolua. Também devemos tomar cuidado com o excesso dessa virtude, onde sempre nos achamos ruins no que estamos fazendo e não temos autoconfiança para fazer nenhum movimento ou aprender alguma coisa nova. Por isso, não se achem de mais e nem de menos. Apenas reconheça seus pontos fracos e treine até ficar bom. A segunda moralidade de ação é a lealdade. A lealdade pode ser dividida em três tipos, começando pela lealdade nos relacionamentos. Esse tipo de lealdade acontece em qualquer tipo de relacionamento que você tenha, seja amoroso, com amigos ou com a família. O segundo tipo de lealdade é com organizações. Essa lealdade está ligada diretamente com a forma que uma pessoa se relaciona com alguma entidade ou lugar. Por exemplo, quando alguém começa a treinar com algum mestre em uma escola de artes marciais, esse praticante deve lealdade a esse mestre e a essa escola. Antigamente, na China, o praticante aceito por algum mestre não podia treinar com outros mestres até que fosse liberado de seu treinamento com o mestre que aceitou primeiro. O terceiro tipo de lealdade é talvez a mais importante, sendo a lealdade consigo mesmo. Esta lealdade está ligada ao que você fala e promete a si mesmo para fazer. Por exemplo, quando você decide que vai treinar todos os dias e acaba faltando ou não indo por preguiça, nisso você não está sendo leal com você mesmo. Essa lealdade está muito ligada com seus hábitos e sua disciplina. A próxima moralidade é o respeito. O respeito também é dividido em partes. O primeiro é o respeito a si mesmo. Ele está muito ligado à lealdade a si mesmo, pois entra na mesma ideia de fazer o que você disse que ia fazer. O mesmo exemplo dessa lealdade pode ser usado quando você diz que vai treinar e não vai por preguiça. Você está desrespeitando uma decisão sua mesmo. A segunda parte do respeito é o respeito com as outras pessoas. Esse respeito é aquele que a maioria das pessoas está acostumada a aprender desde criança, onde você deve respeitar os outros independente de quem são. A próxima moralidade é a justiça. Justiça é uma moralidade que varia muito dependendo da sociedade, pois ela depende de muitos costumes e da definição do que é justo ou não. Partindo daí, temos que a justiça está ligada aos nossos direitos e deveres. Os nossos deveres é aquilo que devemos fazer independente da situação, mas não deve ser confundido com obrigações a serem feitas. Cumprindo seus deveres, você terá seus direitos como consequência. A próxima é a confiança. A confiança se divide em três partes: a autoconfiança, o confiar nos outros e o ser confiável. A autoconfiança, como a palavra já diz, é você confiar em si mesmo. Às vezes não estamos confiantes em fazer algo, por exemplo, começar a treinar Kung Fu ou alguma outra arte. E é aí que a autoconfiança entra. Devemos ser autoconfiantes para fazer aquilo que queremos. O confiar nos outros está muito ligado na forma com que você confia em si mesmo. Uma pessoa que não tem autoconfiança dificilmente vai conseguir confiar em alguém, já que a mente dela não sabe o que é confiar nem em si mesma. Um exemplo de confiança é na relação mestre-discípulo, onde o discípulo confia nas coisas que seu mestre o está ensinando. Agora vem o ser confiável. Para que você consiga ser confiável, primeiro deve demonstrar exemplo para os outros. Através disso, você será visto com mais respeito e, consequentemente, será mais confiável. A última das moralidades de ação é a honestidade. A honestidade tem muita ligação com o respeito e humildade. É uma das moralidades mais importantes, já que sem ela você provavelmente perderá todas as outras, seja não sendo honesto com os outros ou com você mesmo. Ser honesto é ser congruente com o que se diz, mesmo que diga apenas para si mesmo. Essas foram as 6 moralidades de ação. Agora vamos falar sobre as moralidades da mente.
A primeira delas é a coragem. A definição de coragem é agir com força, bravura, firmeza ou ousadia. Ou seja, ter coragem é fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo estando com medo. Por exemplo, muitas pessoas têm um medo muito grande de falar em público. Ou seja, elas não têm a coragem necessária para fazer isso. Nesse caso, agir com coragem é falar em público, mesmo estando com medo, superando ele. Outro exemplo de coragem é a coragem de admitir nossos próprios erros. Isso está muito relacionado à moralidade da humildade. Muitas vezes nos sentimos com medo de admitir que erramos ou fracassamos em alguma coisa. E é necessário ter coragem para fazer isso e evoluirmos. A próxima é a perseverança. Essa talvez seja uma das mais importantes para os praticantes de Kung Fu, pois sem ela, não há evolução e nem continuidade no treinamento. Depois de algum tempo treinando, é muito comum que o aluno acabe desistindo por algum motivo, mas se ele tem perseverança, vai continuar mesmo com as dificuldades. A próxima é a paciência. Essa virtude está ligada ao tempo. Por exemplo, um praticante de artes marciais deve ter paciência em seu treinamento. Geralmente, aqueles que são muito imediatistas e querem resultados logo, acabam desistindo, pois o processo de aprendizado e evolução é lento e exige paciência do praticante. A próxima moralidade é a determinação. A determinação está muito ligada à perseverança. Ser determinado dentro do Kung Fu significa que você está decidido do que vai fazer, seja aprender uma técnica difícil ou superar alguma dificuldade ou medo. Seguindo, temos a força de vontade, que mais uma vez tem ligação muito grande com a perseverança e a determinação. Essa moralidade é de extrema importância para os praticantes de Kung Fu. O praticante que não tem força de vontade está fadado ao fracasso. O Kung Fu, como a própria tradução da palavra diz, significa trabalho duro, ou seja, exige muita força de vontade para superar os seus limites e chegar mais longe. A última das moralidades da mente é a disciplina. Essa moralidade é a mais essencial para o praticante. Sem ela, as outras dificilmente vão funcionar. Mas o que é ter disciplina? Ter disciplina é fazer o que deve ser feito, mesmo quando ninguém está olhando ou quando você não quer fazer. Ou seja, quando você está sem vontade de treinar por cansaço ou preguiça, mas você vai lá e treina mesmo assim, porque tem que treinar. Isso é ter disciplina. Bom, essas são as moralidades contidas dentro do Código Marcial do Kung Fu, o Dan. Agora é a sua vez. Conta aí nos comentários se você já conhecia o Dan e qual dessas moralidades você acha mais interessantes para se praticar. E claro, aproveitando que você é uma pessoa disciplinada, já deixa aquele like de costume aí no vídeo. E se você ainda não está inscrito, clica no botãozinho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo.